Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos estar falando novamente sobre pessoas e o tema é a saída de um veterano. Como sempre, transformamos o tema do programa em uma pergunta para que seja dissecada durante o programa. E a pergunta de hoje é: como deve ser feita a saída de um veterano? Bom programa. Assim que eu fiz o post sobre a chegada de um novato, um colega de trabalho me pergunta: você não acha que também é muito traumatizante a saída de um veterano? Não só do ponto de vista do profissional, mas do ponto de vista da empresa, que muitas vezes perde um profissional experiente, competente, de repente, e não estava preparada para que aquela pessoa saísse. Em verdade, as empresas partem de uma premissa falsa que o veterano que possui um grande conhecimento e bom respeito da empresa com relação ao seu trabalho, ele gosta de trabalhar na organização, não tem pretensão de sair e vai ficar ali por muito tempo. No mundo de hoje, onde as pessoas têm uma longevidade maior e existem algumas possibilidades de uma segunda encarnação profissional, como as consultorias, como a academia, como os trabalhos em ONGs, é realmente um equívoco achar que não se precisa pensar na substituição de um veterano. Em verdade, a exemplo do que dissemos sobre o novato, é importante que alguns passos sejam sugeridos para a saída repentina de um recurso precioso para a empresa, por aposentadoria, por exemplo. A primeira fase seria antes da época da aposentadoria. O primeiro passo a ser tomado pelo RH, quando perceber-se que faltam aproximadamente 2 ou 3 anos para uma pessoa se aposentar, seria marcar reuniões periódicas com esse grupo para que uma pergunta fosse feita: o que você gostaria de fazer após a aposentadoria? Essa pergunta tem o objetivo de, no mínimo, fazer o empregado refletir sobre a hora correta de sair. E, no máximo, a empresa ter um conhecimento de que realmente ela vai perder N profissionais que ela considera que tenham um conhecimento bastante forte sobre atividades relevantes dentro da empresa e tentar pensar como ela vai fazer a reposição destas competências. Um segundo passo seria facilitar uma orientação psicológica e financeira a quem pretende sair, até para que a saída seja consciente, evitando assim dissabores de pessoas que são bem conceituadas dentro da empresa. E um terceiro passo nessa primeira fase seria, próximo à aposentadoria real do funcionário experiente, do veterano, contratar um novato para que ele fosse uma espécie de assistente do veterano, aprendendo com ele tudo que pode ser aprendido da sua tarefa durante uns 6 meses. É claro que isso causa uma sobrecarga nos quadros da empresa, mas essa seria feita dentro de um programa de 6 meses, sabendo que com certeza essa sobrecarga não continuará após esse período. A segunda fase, também composta de 3 passos, seria durante o processo da aposentadoria. Também estaria a cargo do RH o quarto passo, que seria entender as aptidões do veterano que podem ser aproveitadas após a aposentadoria. Por exemplo, se ele possui uma competência suficiente para isso, ele pode ser alguém que treina as novas equipes da empresa ou alguém que pode ser até consultor da empresa. O passo 5 seria disponibilizar ferramentas de assessoria ao veterano, como a sua área jurídica, sua área contábil, para que o veterano pense em se transformar em pessoa jurídica, facilitando assim futuros contatos com a empresa para ambos os lados, do ponto de vista de impostação
e do ponto de vista de relações trabalhistas. Um sexto e último passo nesta fase seria uma cerimônia ou comemoração que marque a saída do veterano. As pessoas não são máquinas, também não são coisas. Elas dão muito valor à consideração que a empresa tem para com eles. Essa atividade acaba por produzir um efeito renovador na motivação do veterano, e isso vai ser muito bem-vindo caso a empresa, por uma necessidade emergencial ou de mudança estrutural, necessitar da ajuda deste ex-empregado. A última fase é composta de 2 atividades após o processo de aposentadoria. O 7º passo seria manter viva durante um tempo a memória do ex-colaborador, convidando para aquelas atividades sociais que sempre se tem dentro da empresa e criando assim um vínculo de camaradagem entre o veterano e as pessoas que ficaram trabalhando em seu lugar. E em caso de alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento sobre situações, esse contato seria bastante facilitado por essa aproximação entre o ex-funcionário e o funcionário atual. Por fim, e isso mais para as empresas que estão preocupadas com a sustentabilidade da sociedade, com o ser humano em si, seria interessante a manutenção de um plano de saúde, mesmo que seja um pouco menos completo que o plano de saúde que o funcionário tinha durante sua estada na empresa, para ajudar nesse início de terceira idade do colaborador. Se a empresa já tem um plano de saúde, isso facilita mais ainda, porque aumenta o volume de pessoas que compõem o plano de saúde. Em suma, é muito fácil a gente liberar um colaborador alegando que o mercado está cheio de pessoas com aquele perfil, com aquela experiência. Só que, para quem pensa assim, é necessário que se façam 2 reflexões. A primeira é que, mais importante que manter um ex-funcionário do nosso lado, do lado da empresa, é interessante manter os funcionários que estão trabalhando, e esses vão sempre olhar para ver o que a empresa faz com os seus ex-colaboradores e pensar, não sei se eu preciso ter tanto comprometimento assim com essa empresa, uma vez que parece que ela não tem muito comprometimento comigo ou com qualquer um a partir de uma certa idade. E a segunda coisa é que o melhor vendedor dos produtos da empresa são os seus empregados, inclusive os ex, que conhecem no detalhe como é que a coisa é feita dentro da empresa. E aí há que se escolher se desejamos ter cada vez mais aliados no mercado ou cada vez mais críticos. Este foi o programa de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante para nós, só clicar aqui no inscrever-se em vermelho. Espero vocês no próximo programa. Até lá!